8h48, Radar de Notícias de volta ao vivo pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, pela Vivo HD no 508, com transmissão simultânea pelo Facebook e YouTube. Compartilhe essa live para que mais pessoas fiquem bem informadas sobre os principais assuntos aqui da cidade de Guarulhos e de todo o Brasil. Mande a sua denúncia, mande a sua sugestão para o WhatsApp 99517-6900. Radar de Notícias, nesse bloco tem um patrocínio da Favos de Mel, Padaria Favos de Mel. E aqui conosco, Elton Soares, grande historiador, escritor de livros, conhece muito da história de Guarulhos e vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre ano de 1889. Boa noite, Elton. Boa noite, Guto. Boa noite, pessoal todo que assiste esse canal aqui, né? Porque toda vez que a gente vem aqui a repercussão é grande porque o alcance é grande, né? Então, o que a gente tem para dizer, já podemos começar? Bom, obrigado pela sua presença. Elton, só conta pra gente aqui, mais ou menos, como é que estava o cenário em 1889, quando teve a proclamação da República, que afetou todo o país, mas qual foi o impacto disso na cidade de Guarulhos, se não imediato, mas ao longo dos anos, na questão social, econômica e política, ali naquele meados de 1889? É tema de um congresso, né? Sim, claro, claro. Mas, Guto, é o seguinte, primeiro, Guarulhos estava representado na época. Vamos retomar um pouquinho só? Claro, claro, fique à vontade. Guarulhos ficou sendo o bairro de São Paulo durante 320 anos, de 1560 a 1880. Guarulhos era um bairro como se fosse Jaçanã hoje, Santana, São Miguel, porque ele era um distrito. Então, Guarulhos tinha passado pela fase de aldeia, distrito e freguesia. Freguesia é porque já tinha uma quantidade de pessoas nesse distrito que merecia a presença de um padre. Então, por isso que um padre é só aquele que pode ofertar os 7 sacramentos. Então, os fregueses eram um número suficiente para receber um padre e manter esse padre. Legal. E aí, Guarulhos é elevado, então, em 1880, a condição de vila. Vila tinha um significado ultra especial na época, porque vila é o que representa hoje o município. Então, vila era ter os 3 poderes do Estado moderno funcionando, o legislativo, executivo e judiciário, concentrado na figura de 7 membros, que eram chamados de vereadores ou intendentes, né? Então, o primeiro prefeito de Guarulhos, e um desses 7 membros a ser eleito, foi o capitão Joaquim Francisco de Paula Rebelo. Estava passando aqui na rua, nós estamos aqui na rua Antônio, Lourdes Rebelo. E uma paralela aqui é Antônio Rebelo. Antônio Rebelo. Esses descendentes são filhos do Joaquim Francisco de Paula Rebelo, que é filho do capitão Rebelo. Olha que coisa, mas é uma grande descendência em Guarulhos. E ele estava já à frente da prefeitura, ele foi eleito como intendente, como mais votado, ele assumiu como prefeito. E ele vai ficar exatamente até 1889. Com a proclamação da República, ele, que era monarquista, é deposto. E aí vai assumir um conjunto chamado de Junta dos Intendentes. Então, suspende o poder dele, ele vai para o limbo político, e aí assume essa junta de intendentes, e aí a cidade vai tocar a vida como, né, dentro dos moldes da República, que não alterou muito o que já tinha os 3 poderes constituídos, ainda não aparecia a figura do prefeito como figura eleita, né? E Guarulhos, que nesse período, 1889 e 1890, ainda era uma cidade muito, assim, a gente fala cidade pequena. Não é que é pequena. Qual era a atividade econômica que acontecia aqui nesse período? A atividade que vai predominar nesse período como um ciclo econômico é a atividade das olarias. Então, a partir de 1882, nós já temos uma representação italiana que vai trabalhar a questão explorar essa parte da chamada planície da cidade, né, que é a planície sedimentar, onde você encontra muita argila de excelente qualidade. Atualmente, que região é essa? Olha, é toda vamos pegar aqui do Bom Sucesso, Taboão, as margens do São João, entre os 3 rios que nós temos em Guarulhos. O Rio Tietê, por volta de 1900, então, as olarias a partir de 1882, mas em 1900 estavam estabelecidas as olarias que fabricavam tijolos para, enfim, dar conta da construção da capital, do desenvolvimento da capital. Esse momento é muito interessante porque você tem uma troca do modelo construtivo. Então, você tinha a taipa de pilão no período colonial, e com a chegada das famílias italianas que vêm trabalhar na produção do café, eles vão substituir
eles vão incluir o tijolo como revestimento dos pisos para a secagem do café. E eles começaram a usar, então, o tijolo na construção das casas, que era um diferencial. O tijolo é muito lindo, o tijolo à vista até hoje é uma coisa cobiçada, bonita, né? Bonita, estrutural. Então começa toda uma remodelação da cidade de São Paulo, e Guarulhos tem uma vantagem imensa em relação aos demais municípios, por exemplo, como Osasco, cidades que estão a jusante ao Rio Tietê. Nós estamos a montante. Então, você não tinha caminhão, quer dizer, qual era a chance de você levar os tijolos de Guarulhos para São Paulo? Era usando o Rio Tietê. Então, os barqueiros, que ali nós temos na Ponte Grande, então, o bairro do Porto, os barqueiros ali só botavam o barco e ia pelo Rio Tietê só com os... Era por ali que escoava a produção. Por ali que escoava. Pela Ponte Grande. Pela Ponte Grande. Ali tinha um porto, até hoje tem o bairro do Porto, né? Ainda hoje tem uma fábrica de barcos lá ainda, que é muito antiga, que remonta a esse período. Então, de 1882 até 1960, o que vai predominar em Guarulhos são olarias. Até 60? 60. Só que no meio... Os japoneses aqui, eu li um livro não, seu. Vamos voltar numa coisa. Eu li um livro seu, os japoneses plantavam flores aqui, é verdade? Depois nós vamos voltar nos japoneses, espera aí. Mas assim, é uma coisa, um ciclo econômico que ele não acaba para começar uma outra coisa. Né? Não é uma coisa assim estanque. Eles se complementam, né? Então eles se complementam. Então dentro do ciclo das olarias, que são as olarias artesanais, vai se desenvolver também um ciclo industrial. E a primeira indústria está aqui em Vila Galvão, que é aqui no terminal urbano, que é também uma cerâmica chamada Cerâmica Paulista. Ela trabalha com tijolos e telhas. Ela chegava a ter uma produção de 30 mil tijolos por dia. Ô, louco. É coisa que, né, não era pouca coisa, né? Então, dentro desse ciclo, vai desenvolver um outro ciclo, que é o ciclo industrial. Aí, Guarulhos, em 1960, ele se torna um ciclo industrial e as olarias são extintas. Mas até 1980, 1985, 90, você ainda tinha alguma olaria trabalhando, né? Assim, as pessoas sobrevivendo àquela atividade, mas ela já não era um ciclo. Né? Um ciclo é algo que é de longo prazo, que ela tem uma interface com outras cidades, com outras regiões, com, sei lá, até com o planeta, muitas vezes, né? O ouro, por exemplo, que Guarulhos teve lavras de ouro também. Para onde foi o ouro de Guarulhos? Foi para Portugal. E Portugal foi para onde? Foi para a Inglaterra. O que a Inglaterra fez com o ouro? Pô, se tornou uma revolução industrial. Né? E depois isso volta de uma outra forma, né? Então, um ciclo é algo de longa duração. E as olarias foi um ciclo de longa duração. Intercalada com as grandes fazendas. Aí você pega, por exemplo, quem é o capitão Joaquim Francisco de Paula Rebelo? Ele era um mega latifundiário. Ele foi dono das serras em Santana, ele em Guarulhos, em Mairiporã, né? Ele foi um dos voluntários da Pátria, era maçom, era ligado à descendência maçônica de Dom Pedro I, foi Dom Pedro II que doa essas terras para ele. É verdade que Dom Pedro passou aqui por Guarulhos? Bem, tem a dos japoneses. Peraí, agora vamos falar dos japoneses que você perguntou? Bora lá. Voltando aos japoneses, tá? Bem, os japoneses é o seguinte, a presença dos japoneses em Guarulhos, ela é muito importante. E ela data do primeiro japonês que chega aqui com registro, que chama Naue Sonoda. Em 1923, ele vai chegar ao Macedo, e aí eles vão começar a desenvolver toda uma agricultura nesse cinturão verde de Guarulhos, e que isso vai servir também para Guarulhos, mas também vai servir para alimentar a população em São Paulo. E aí começa a chegar uma grande colônia de japoneses, eles vão ocupar do Taboão até Bom Sucesso com plantio de hortaliças, granjas, e que vai constituir também, dentro desse ciclo das olarias, um fator importante, que é também o alimento. Quer dizer, tem muitos japoneses que até hoje trabalham com frango, horta, flores. Com criação de frangos também. Frangos. Aves, né? Uhum. Na feira, você sempre encontra uma barraca com japoneses. Nossa, é uma presença fortíssima aqui em Guarulhos dos japoneses. E tem uma passagem na história muito interessante, os japoneses que ficaram ricos ficaram pobres, né? Não sei se você conhece essa história. Conta aí pra gente. Na história de 1940, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram incentivados a produzir o bicho da seda. Só que tem um grupo que falou, peraí, para que produzir bicho da seda em plena guerra? Com o bicho da seda era feito o linho, né, para o uso na guerra. E aí teve um ato na Câmara um dia que o prefeito reuniu todo mundo para distribuir as mudas, né, das amoreiras, né? E foi um sucesso, o prefeito colaborou, assim, comemorou como um sucesso absoluto. E aí depois foram
Passou um tempo e falou, cadê as amoreiras que foram plantadas? Não foram plantadas nenhuma. Porque os japoneses descobriram. Guarulhos tinha um núcleo muito radical de japoneses, né, que acreditava que os Estados Unidos não tinham vencido a guerra. E aí tem marcas desse pessoal. Ainda tem uma pesquisa profunda para ser feita em torno disso, né? E depois tem um grupo que pegou as amoreiras e plantou. Esse grupo ficou rico e os outros ficaram pobres, então. Mas são considerados traidores, né? Porque eles... Agora você tinha falado outra coisa. O Rames Medeiro lá. Esse Elton é um patrimônio histórico de Guarulhos. Volta mais um aí. Tem mais um comentário anterior, por favor, produção. Elton, dos livros que já produziu, está com algum lançamento ou atualização em vista? Daqui a pouco ele fala sobre os livros. Daqui a pouco eu falo desse livro para você. Ele vai falar já dos livros. Bom, pessoal, 18h58, daqui um minuto a gente vai encerrar na TV. Vamos continuar mais uns 5 minutos aqui conversando com o Elton nas redes sociais, tá? Então, quem estiver na TV, venha para as redes sociais e em um minuto deve fazer essa mudança de chave aí. Mas você tinha feito outra pergunta. Dom Pedro II. Tem uma história, uma lenda certo. que Dom Pedro II teria caminhado a cavalo ali na Dom Pedro, Sim. na matriz, para ver as lavras de ouro ali para lavras, né? Tem duas passagens, 2 registros, está aqui nesse livro. Eu até trouxe aqui porque é importante a gente falar. Esse aqui é o livro Cidade Símbolo, Guto, que é um livro considerado como um livro oficial da cidade de Guarulhos, porque... Em 1958 foi eleita uma comissão para sistematizar as informações que tinha, tanto orais como os documentais, e o responsável por esse trabalho foi Adolfo de Vasconcelos Noronha. Então aqui tem uma passagem aqui nesse livro. Aquela rua Adolfo Noronha em homenagem a ele? Lá no Taboão. No Taboão. Ele é fundador também aqui da Faculdade da Vila Rosália, da Uninesp, né? E era advogado, foi vereador e tal, né? Bem, nesse livro aqui, tem 2 possibilidades de ter passado Dom Pedro II por Guarulhos. A primeira é na noite de 22 de agosto de 1822, quando ele estava vindo do Rio de Janeiro, ele poderia ter chegado a São Miguel, vindo por Bom Sucesso, e veio pernoitar em Guarulhos. Essa informação está no livro do Noronha. É exatamente 14 dias antes do grito da independência. Tá, então nós estamos falando da proclamação da República, mas tem uma passagem anterior. Aí consta que ele passou, mas também tem historiadores que contestam que ele não passou, que ele de fato dormiu na Penha, num casarão que tinha lá o casarão do padre Siqueira. Agora, o que ficou dessa passagem para Guarulhos? Se ele passou, pernoitou, não tem registro, tem aqui o registro do Noronha. Mas tem o Guarulhos tem o bairro Várzea do Palácio. E por muito tempo eu fiquei implicando, por que é Várzea do Palácio, né? Eu também tenho curiosidade de saber, porque um lugar afastado, onde estão os presídios ali, não é? Sim, ali é o Várzea, é imenso aquele bairro, né? Porque Várzea é de Rio, mas e o Palácio? Onde é que estaria o Palácio, né? E aí conversando com oleiros antigos, né, que trabalhavam com olarias, ele falou, não, aonde Dom Pedro pernoitou na Penha, ficou com o nome de Palácio. E aí tudo que estava para o fundo do palácio, aí ficou a várzea do palácio. Falei, pelo menos ficou esse registro, né? Agora, Dom Pedro II tem mais consistência a passagem dele por Guarulhos, porque tem a entronização do brasão lá na nave da igreja, que a gente não pode mostrar aqui agora, né? Mas assim, quando Dom Pedro II passou por Guarulhos, aí tem registro de pessoas que viram ele passar ao longo da estrada geral antiga, que corresponde a uma parte hoje da Avenida Guarulhos, né? E aí tem registro de que viram a caravana passando e tal, né? E quando ele passou por Guarulhos, ele assistiu missa com Teresa Cristina na igreja matriz, que hoje é a catedral. Esse é o Dom Pedro II. Segundo. E aí ele pediu para entronizar na nave da igreja o brasão do Segundo Império Brasileiro. E aí eu fiquei também pensando, que autoridade tem, né, um cara chegar assim na sua casa e falar, bota o brasão aí, né? É que assim, igreja e Estado era uma coisa só, Guto, era chamado padroado. Então a igreja era Estado era igreja, os padres eram como se fossem funcionários do Estado, e o rei, esses caras que chegavam, eles tinham poderes para falar, faz isso, faz aquilo. E aí ele pediu para entronizar o brasão que se acha, quando alguém for à catedral, chega na entrada, assim, em cima, tem lá na nave o segundo brasão do Império. Depois, em 1923, a Câmara resolve, então, substituir o nome da Rua Direita e dar o nome de Rua Dom Pedro II. E Isso quando? Isso em 1923. Aí o Largo da Matriz passa a ser chamado de Teresa Cristina. Quem é Teresa Cristina? Quem foi Teresa Cristina? Foi a esposa de Dom Pedro II.
E a princesa Isabel também, consta também, você que é lá do Taboão, que ela teria passado por Guarulhos e na praça 8 de dezembro ela pediu para construir a capela, que ainda hoje tem a cruz dessa capela, que é a Capela de Santa Cruz, não a igreja, mas a capelinha que fica lá no fundo, para uma capela cemitério. E foi a pedido dela. É o que o pessoal conta. Eu não vou contestar, porque também não tem documento para dizer sim e dizer não, né? Então, volta o comentário do Leandro aí para a gente ler aqui, ó. Vamos ver lá. Muito bom ouvir as histórias do Elton. Ficaria até às 22 tranquilo assistindo. Aprendo com ele. Elton, o pessoal gosta quando você vem aqui no Radar, que tem muita história, muita curiosidade. A cidade de Guarulhos ela é rica em história, mas é pobre em conteúdo publicado. Sim. As pessoas não têm muito alcance a isso, né? Elton, morando entre Cumbica e o Pimentas, quando criança, era um pouco comum conviver com alguns japoneses, seja no comércio ou até uma coleguinha de pré-escola. Hoje é bem raro encontrar os japoneses. Eles se estabeleceram especificamente numa região na cidade ou se espalharam por toda a cidade? Guto, é muito interessante. Essa região que vai do Macedo, né, depois eles são expulsos do Macedo. Tem um livro que a gente apela para o pessoal da comunidade japonesa, que foi escrito pelo Naoe Sonoda. Esse livro está numa das associações dos japoneses lá na Liberdade. Eu já fui atrás desse livro pelo menos 3 vezes, não achei ainda. É um relato interessante. Tem uma passagem na história em que os japoneses foram expulsos do Macedo. Então eles passam a ocupar a região ali do Nova Taboão, na Praça 8, até Bom Sucesso, até hoje Álamo, essa região toda. Então eles ocuparam mais essa faixa, tá? Agora Guarulhos tem núcleos. Se você observar, por exemplo, aqui é muito interessante aqui, o Torres Tibagi, uma parte do Picanço, tem uma capela maravilhosa aqui dos alemães, tem um clube dos alemães, né? Lá no Presidente Dutra tem, coordenado lá pelo pai do Kiss, aquele pessoal, tem um clube também, tudo escrito em japonês, cara. Uma coisa assim... É um patrimônio que muitas vezes a população não conhece. Patrimônio, Bom, Elton, 19h05, passamos até uns 5 minutos aqui. Legal. Você tinha que falar um pouquinho também, você disse que queria falar do livro aí, né? Antes da gente encerrar. Antes de encerrar, aqui esse livro, ó, eu fiz... Só comprem o livro com a história da cidade de Guarulhos. Eu já li os 2 livros com a história da cidade de Guarulhos, escrito pelo Elton e por outras pessoas que colaboraram. Vale muito a pena. Aliás, eu li e reli, porque é muita história. E, aliás... Muito detalhe, né? Aliás, acho que foi aprovado uma lei na Câmara Municipal, tornando obrigatório que as crianças do ensino fundamental, da rede pública, tenham conteúdo sobre a história da cidade de Guarulhos. É uma lei muito bacana, né? Foi de autoria do Edmilson Souza, vereador Edmilson Souza. Eu sei que a ideia também é sua, né? É uma luta sua antiga, de você tornar obrigatório no ensino fundamental da primeira à quinta série para as crianças da rede pública e, na minha opinião, até da rede privada, o ensino sobre a história da cidade de Guarulhos, para que as pessoas cresçam valorizando. Porque assim, a gente só valoriza o que a gente conhece. Exatamente. O que a gente não conhece, a gente ignora. Então, se você cresce conhecendo a história da sua cidade, naturalmente, quando você for adolescente ou adulto, você vai cuidar melhor da sua cidade. Não vai jogar papel no chão, vai ter valor pelo patrimônio da cidade, né? Vai cuidar, vai ser cidadão melhor. Mas vamos lá. Então, com base nessa lei, a prefeitura encomendou e nós fizemos um livro didático para professores, que é esse livro aqui, Guarulhos Antiga e Contemporânea, é da editorial Carleto, e mais 5 livros que vai do 1º ao 5º ano. São mais ou menos 35 contos contando a história da cidade, o que está nesse livro. Como é que faz para quem tiver interesse em adquirir esse livro, Elton? Olha, aí eu só tenho o meu telefone que eu poderia passar, as pessoas mandam uma mensagem no Zap. Você precisa profissionalizar a sua rede social. Ou então criar um canal de história lá, porque o pessoal tudo hoje está no Instagram, no Facebook, viu, Elton? Eu sei que você se dedica muito ao estudo, às vezes não dá tempo de você ficar na rede social, cara, mas eu pensa nisso. Tacanho. Ou o Valdir Carleto. Valdir, eu estou falando para o Valdir, nós temos que entrar de cabeça na questão dos livros, né? Mas ele ainda está namorando ainda os livros e tal, né? Mas assim, eu posso deixar o meu Zap aí, né? O meu telefone é 99505-6325. As pessoas querendo comprar o livro, é só mandar uma mensagem, ou eu mando pelo correio, ou se for perto da minha casa, eu levo também para conversar com a pessoa, ter o maior prazer em ver por que a pessoa compra um livro. Certo. Né? Para concluir, dia 8 de dezembro parece ter um passeio pela cidade aí. Conta pra gente como é que vai ser. Imperdível, chamado Caminhos do Ouro, que faz parte aqui do roteiro dos livros. Nós temos 2 roteiros para visitas em Guarulhos, chama Caminhos do Ouro, e nós temos também o Colinas, Serras e Águas de Guarulhos Noturna. No Caminhos do Ouro, nós vamos contar
toda a história da mineração de Guarulhos e visitar a primeira lavra de ouro do Brasil, que está em Guarulhos. Primeiro que Minas Gerais. O ouro foi descoberto em Guarulhos, depois em Minas Gerais, pessoas. Pra vocês saberem a importância de Guarulhos para a história nacional. 100 anos antes. E o cara que foi derrotado na Guerra dos Emboabas, que é Amador Bueno da Veiga, ele foi o dono da Fazenda Bananal. Quer dizer, quando ele volta, ele recebe. Quer dizer, esse grupo de paulistas que vai ter as primeiras 5 lavras de ouro do Brasil, eles vão descobrir o ouro em Minas Gerais. E depois eles são expulsos de Minas Gerais, porque os paulistas queriam controlar o ouro sozinho. Mas toda essa experiência de São Paulo vai estar sendo contada também no passeio. Depois nós vamos conhecer o caminho velho para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Nós vamos passar por um trecho dessa estrada. E aí depois vamos tomar um banho de piscina, quem quiser almoçar, tomar cerveja, deitar na rede, lá num clube chamado Clube do Duduca. Fica na divisa de Guarulhos com Nazaré e Mariporã. Olha, imperdível, imperdível. Quem puder, acompanha. Procura saber mais sobre o Elton. Tem passeios turísticos aqui na cidade de Guarulhos, coisas que a gente não conhece e que a gente precisa conhecer para valorizar mais a cidade. Verdade. Elton, precisa encerrar. Muito obrigado pela sua presença e já fica o convite para uma próxima, viu? Beijo para vocês. Uma recordação assim que me emociona. A presença do Pedro, né? A gente não ter ele aqui com a gente, mas a cidade sente por isso. Mas muito feliz de que você, a Carlo, o Guto, vocês todos estão dando continuidade a esse projeto e é uma coisa vitoriosa. Obrigado, Elton. O Pedro gostava muito de você. Eu sempre sugeria, Pedro, vamos levar o Elton lá. E ele nunca disse não, sempre dizia sim, porque ele conhecia muito também da história da cidade, principalmente a história política da cidade. E ele tem uma qualidade que falta a muitas pessoas, inclusive a mim, que é a memória. Ele tinha uma memória muito boa de casos que aconteceram e tal, o conhecimento, e deixou esse legado para a gente. Já falei aqui mais de 1000 vezes, vou repetir mais uma vez. A sociedade ela tem uma ideia de que ninguém é insubstituível. Eu já discordo, né? Não teve outro Sócrates, jogador do Corinthians, não teve outro Ayrton Senna, como não teve diversas outras personalidades, e o Pedro é uma pessoa única. O Pedro é uma personalidade muito importante para a cidade, mas o Pedro deixou um legado, que é o legado de uma linha editorial neutra, educada com todos e firme com todos também. E que dá espaço para a cultura, para a história. É o que nós vamos dar. Nós estamos dando continuidade já aqui no Radar de Notícias nesses últimos 3 meses. Não gostaríamos que fosse dessa maneira, mas já que recebemos essa missão, vamos seguir dessa mesma forma, tá bom? E a gente se coloca sempre à disposição para poder vir aqui, né, contribuir. E é isso. A vida que segue, eu acho que vocês estão aqui, aprenderam muito e representa isso com uma dignidade muito grande, né? Obrigado, Elton. Tá bom. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias, de meio de semana quebrado com feriado, a gente aqui tentando pegar o ritmo de novo, e agora nós só voltamos na terça-feira, porque segunda-feira também tem outro feriado da Consciência Negra, tema para assuntos também que nós vamos tratar na próxima semana. Um forte abraço a todos, até a próxima.